nosso assunto agora é uma doença que nos últimos dias aí tem se ouvido falar e muito, a diverticulite. No último fim de semana, o governador Teotônio Vilela, por exemplo, passou por uma cirurgia para resolver o problema. Mas quais são os sintomas? Como é feito o diagnóstico? A diverticulite tem cura? Aqui comigo no estúdio, o doutor Mário Jucá, que é coloproctologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos explicar para quem está em casa, todo mundo fala, diverticulite, o que é essa doença? Olha, Fabiola, inicialmente eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade dada pelo feito para você, porque muita gente fica nessa vontade de conhecer a doença que está sendo muito comentada, mas a diverticulite, ela é uma inflamação num divertículo, que é uma bolsinha de mucosa que se forma nos cólons, no intestino grosso, justamente no local onde o vaso penetra na parede do colo, e isso causa uma fragilidade, propicia uma área de menor pressão. Isso facilita com que a mucosa saia. E quando é essa bolsinha, esse saquinho que sai, que é geralmente por aumento da pressão, e aí nós vamos comentar um pouco, do aumento da pressão dentro do colo, e que ela inflama, então o divertículo inflamado, diverticulite. E por que ocorre essa inflamação, doutor? Essa inflamação ocorre principalmente nos indivíduos que têm dificuldade para evacuar, tem constipação intestinal. Certo. E uma das causas que a literatura tem apontado mais fortemente como a causa da constipação intestinal e, consequentemente, das crises de diverticulite é o menor aporte de fibra. A gente sabe que o mundo ocidental, que é onde se tem mais diverticulite, ele tem hoje optado por uma alimentação pobre em fibra, que é a industrializada, a alimentação industrializada. Então, essa alimentação, que é feita geralmente com pão, com hambúrguer, traz pouca fibra. E os vegetarianos, que são pessoas que comem fibra, comem verdura, comem fruta regularmente, eles têm uma incidência menor de diverticulite. Isso já feito por vários estudos. Quais são os sintomas da doença? Dor. Principal sintoma é dor. Dor em fossa ilíaca esquerda, aqui próximo da virilha, dá uma dor enorme. E essa dor ela é mais intensa no ato da evacuação. Mas o indivíduo pode ter náusea, pode ter... O indivíduo diz, então eu estou com a barriga estufada, que é a distensão abdominal, náusea, vômito, e pode ter quadros mais complicados, que dependendo dessa complicação é que a gente vai explicar melhor o tratamento. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Como é que se faz o diagnóstico da doença e esse tratamento ele é feito à base de quê? O diagnóstico ele é praticamente clínico. A gente palpando o abdômen do indivíduo, nessa localização, a gente percebe a dor e a história da constipação, faz o diagnóstico. Para a confirmação, temos exames bastante interessantes. Se tiver no quadro agudo, a gente não faz a colonoscopia com risco de perfurar. Se tiver num quadro eletivo, a gente pode fazer a colonoscopia, que é muito bom. Mas a gente tem também um exame com contraste, que a gente chama de enema opaco. Que a gente vê toda a topografia, toda a localização desses divertículos nos cólons. Agora, se além da clínica, esse indivíduo tem febre, calafrios, sensibilidade no abdômen, mostrando que essa diverticulite está complicando, aí a gente está autorizado a fazer a tomografia computadorizada, que é o exame de escolha para a diverticulite complicada. E no caso da indicação cirúrgica, ocorre quando? A indicação cirúrgica da diverticulite aguda, ela está reservada para os casos de complicação, principalmente perfuração, obstrução, hemorragia e a intratabilidade clínica. Tem gente que tem uma crise
e não tem mais nunca. Tem gente que tem uma crise a cada 2 anos e consegue conviver bem. E tem gente que tem crise a cada 2, 3 meses e isso se torna incompatível com a vida social, o indivíduo tendo que se ausentar do trabalho, tendo que ficar em casa com muita dor, se hospitalizando diversas vezes no ano. A isso nós chamamos de intratabilidade clínica. No caso, depois que ele fez a cirurgia, muda totalmente o hábito alimentar, né? Deveria. Deveria mudar como a gente faz no tratamento clínico. A nossa orientação para aquele indivíduo que tem a primeira crise ou que tem dor é mudar o hábito alimentar. E a gente diz sempre, não adianta comer só fibra insolúvel, tem que tomar água, muita água. A água ela é como se fosse o combustível para o intestino. Como o carro precisa da gasolina, o organismo precisa da água. E a gente só tem bolo fecal se a gente tomar bastante água, no mínimo 1.500, 2.000 ml dia. Doutor, para encerrar, a diverticulite, ela tem cura? Ela pode ter cura se o colo for retirado, como um todo. Aí não vai ter mais divertículo nos colos. Mas a gente não tem isso como um protocolo para o tratamento. O tratamento cirúrgico, ele está reservado para os casos de complicação e o tratamento fundamental da diverticulite aguda é o tratamento clínico. A gente tem que mudar o hábito intestinal. Isso é a grande luta de todo coloproctologista e gastroenterologista que faz o tratamento dessa doença, é a mudança do hábito intestinal, incluir pelo menos 15, quer dizer, uma colher de sopa de fibra por dia. Aveia, farelo de linhaça, farelo de trigo, aqueles preparados que já vêm prontos, como granola, aquelas fibras que trazem aí as caixinhas em todo o supermercado. Mas o farelo de trigo e a linhaça são de preço baixíssimo e para a nossa população extremamente indicado. Ok, doutor, muito obrigada pelas explicações. Acho que deu para a gente esclarecer um pouquinho aí a dúvida das pessoas, né?